Bom dia, irmãos! Mais uma semana aqui no culto online, mas que bom que estão aí nas suas casas podendo cultuar o Senhor juntos, né? E para começar, vamos fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigada por esse momento de louvor, Senhor. Nos abençoe aqui na condução e também que o Senhor possa falar com os nossos irmãos e as suas famílias em cada casa, Senhor. E muito obrigada porque o Senhor nos salvou e nós temos essa confiança em Ti. E como é bom poder louvar e falar isso, dizer isso para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos também ler Salmo 106, versículos 47 e 48. Diz assim: Salva-nos, Senhor, nosso Deus, reúne-nos dentre as nações, para darmos graças ao teu santo nome, para nos alegrarmos no teu louvor. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade. Todos digam amém. Louvado seja o Senhor. Foi lida na versão NVT. E agora a gente vai cantar uma música que chama Ele Vem Pra Te Salvar, que vai falar exatamente isso. O Senhor veio para nos salvar e por isso nós podemos louvar a Ele e engrandecer o seu nome. Ele
Vamos ler agora Salmos 34, 17 e 18. Diz assim: O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. No versículo 17 fala que o Senhor ouve o clamor quando os justos clamam por socorro. Ele ouve as nossas orações quando nós estamos passando por momentos difíceis, então nós levamos isso para Deus. E nisso, que nós possamos ser firmes, estar firmes, que a nossa alma esteja firme no Senhor, acreditando e reconhecendo que somente Deus é o Deus de nos abençoar e dar tudo o que nós necessitamos. Então esse cântico, próximo cântico, vai falar: firme então, minha alma. Eu sou
esse momento, Senhor. Obrigado porque podemos confiar no Senhor. E obrigado pela esperança que o Senhor nos dá, todo o conforto, pela Tua Palavra. E esteja nos abençoando, nos fortalecendo a fé a cada momento, que nós possamos confiar e esperar em Ti, Senhor, sabendo que Tu és o nosso Deus e que o Senhor sempre está ao nosso lado. Perdoe os nossos pecados, quando esquecemos disso, e nos fortaleça sempre, Deus. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, igreja, que alegria estarmos aqui nessa manhã para juntos louvarmos o nome do Senhor, participarmos de mais um culto de louvor e adoração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já falou o seu coração durante as músicas, textos e orações que já fizemos no início desse culto, mas nós cremos que o Senhor ainda tem uma palavra especial para trazer a sua vida nessa manhã. Por isso, abra seu coração, por isso, peça para que o Senhor fale com você aquilo que você precisa ouvir. Você que nos visita nessa manhã, seja muito bem-vindo. Nós somos gratos a Deus por ter você e a sua família aqui conosco. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor fale com você também nessa manhã. Nós queremos agora também orar pelas nossas crianças, pedir que o Senhor as abençoe, tanto as nossas crianças quanto as nossas famílias, as famílias da nossa igreja.
Então vamos orar, vamos falar com o nosso Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado porque o Senhor tem dado esse recurso para nós louvarmos, cantarmos, orarmos e, Pai, aprendermos mais da Sua palavra. Que o Senhor fale com a gente nessa manhã. Deus, nós precisamos e queremos ouvir a Sua voz. Nós oramos também pelos nossos visitantes, Pai, por aqueles que estão aqui pela primeira vez, segunda vez, acompanhando o nosso culto pela internet. Abençoe os nossos visitantes, as suas famílias, o seu trabalho, sua saúde, sua vida, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Que eles desfrutem de uma intimidade contigo nessa manhã. Nós oramos também pela nossa igreja, pelos pastores, presbíteros, diáconos, ministérios da igreja, pelas famílias da nossa igreja, que o Senhor cuide de cada uma delas, Pai, renovando, fortalecendo, alegrando e animando, Deus, em nome de Jesus. E especialmente intercedemos pelas nossas crianças. Cuide delas, Pai, fortalece suas vidas, anime-as, Pai, dê a elas perseverança, alegria, vitalidade vinda do Senhor. Que elas te conheçam, que elas te amem, Pai, que elas te sirvam hoje e para todo sempre. E fale conosco agora, Pai, através do pastor Jonatas, que o texto que será pregado nessa manhã venha de encontro às necessidades maiores do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. É um prazer em mais uma manhã podermos estar desfrutando da presença de Deus através do nosso culto semanal. Mais uma vez a gente está fazendo o culto aqui da igreja. A expectativa é que com o tempo cada vez mais nós tenhamos o retorno de gravação, equipes de louvor daqui a algum tempo, para com segurança daqui a alguns meses nós podermos estar reunidos de novo. É lógico que a gente ainda precisa de muito tempo de oração. Temos já irmãos da igreja que estão com Covid, o Robert internado, o Magno internado, ainda não foi confirmado se é Covid. Então é momento da gente interceder, da gente orar, da gente tomar todos os cuidados necessários para evitar contaminação. E enquanto não podemos estar fisicamente juntos, a gente está junto em espírito, no desejo de louvar a Deus, de adorar a Deus e aprender da palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Neemias sob o tema Reconstruir. Eu e o pastor Daniel temos conversado muito sobre como reiniciar um novo processo diante de uma nova realidade que nós estaremos vivendo como igreja. E o pastor Daniel, na semana passada, ele teve estudando com os queridos irmãos como lidar com oposição, com circunstâncias negativas, com gente que não nos apoia, com gente que não só não nos apoia, como também se esforça para nos prejudicar. E aí o pastor Daniel esteve levantando alguns princípios, e hoje nós vamos para o capítulo 5, ver novos princípios para uma reconstrução que o livro de Neemias nos oferece. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos, nossas filhas, e se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos, nossas filhas, para serem escravos.
Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usuários cada um para com o seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo as nossas posses. E vós, outra vez, negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram, não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centenário do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigiste deles. Então responderam: restituiremos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda a sua casa e do seu trabalho e de todo homem que não cumprir esta promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram o pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não o fiz, por causa do temor de Deus. Antes também, na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós dentre agentes que estavam ao nosso redor eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies, e nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim, para meu bem, ó meu Deus, de tudo quanto fiz a este povo. Relembrando a história, Neemias recebe notícias de seu povo, ele chora, ele ora, ele planeja e aproveita o momento de Deus, solicita e recebe condições do rei para reerguer a cidade de Jerusalém. Ele chega em Jerusalém, conhece o contexto, relata o seu plano, recebe o apoio do povo de Jerusalém e oposição de alguns homens também de Jerusalém. Neemias realinha a estratégia diante da oposição e ele mantém a motivação e a unidade do seu povo. Mas no texto que lemos, verifica que haviam situações internas a serem resolvidas. Percebe que, além da oposição externa, havia a necessidade de resolver problemas internos. Percebam que em todo o processo da história de Neemias, a mão poderosa de Deus o havia guardado, protegido, dirigido. Neemias se dispõe, Neemias abre mão do conforto do palácio real, um cargo de confiança para se entregar uma obra da qual ele não tinha pleno conhecimento, possivelmente teve que estudar todas as questões a serem praticadas
para a realização do sonho. Ele percebe que Sambalá, Gesem e outros homens se levantam não contra ele, mas contra o povo de Deus, não querendo que fosse reerguida a cidade do povo de Deus. E eles o tempo todo vão estar trabalhando contra a construção. O capítulo 6 retorna à estratégia da oposição para que a obra não fosse concluída. Mas no meio do caminho, Neemias percebe que além da oposição, daqueles que não eram a favor da reconstrução, daqueles que estavam contra o projeto de Deus, daqueles que não entendiam o processo de Deus, havia crise existente entre o povo que estava apoiando o processo. E aí é interessante a gente acordar para uma realidade. Não é porque somos da mesma comunidade, da mesma igreja, não é porque nos reuníamos e reuniremos novamente todos os domingos em programações especiais durante a semana, que faz com que não existam problemas a serem resolvidos entre nós. Surgem problemas, surgem crises, e elas precisam ser administradas. Especificamente no caso de Neemias, qual era a crise? Qual era o problema? Crueldade. Durante as épocas difíceis, alguns homens que tinham muito dinheiro começaram a explorar as pessoas de pouco dinheiro, a emprestar com juros. Eles não podendo pagar, eles tomaram as suas terras como pagamento da dívida. Essas pessoas se escravizaram para poder trabalhar, e eles se tornaram então senhores dos seus próprios irmãos. A crise acontece quando por algum momento, consciente ou inconscientemente, nós tomamos a posição de ter algum privilégio de alguma situação. A gente para de olhar para Deus e o propósito de Deus, e nós começamos a olhar para as coisas do jeito que a gente quer, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, do jeito que eu aprecio, e nós perdemos a perspectiva do projeto maior que é ser e fazer discípulos. Aqueles homens que estavam na cidade de Jerusalém, vendo a oportunidade de se enriquecer mais diante da situação, eles esquecem plenamente daquilo que Deus havia determinado. O verso 5, algumas pessoas, alguns membros de Jerusalém, alguns judeus procuram Neemias e falam assim: Neemias, não dá. Nós não temos o que comer, nós perdemos as nossas terras, nossos filhos, parte deles já são escravos, os outros serão escravos, porque nós somos ultrajados, nós somos levados a uma condição econômica contra os nossos irmãos judeus. E nós sabemos que nós não somos piores que eles, que os nossos filhos não são piores que os filhos deles, mas nos sentimos em condição desprivilegiada, mas não dá para a gente viver mais assim. A grande crise é que o povo havia se esquecido das leis de Deus. Não era simplesmente uma questão econômica, não era simplesmente uma questão social, não era simplesmente um momento onde algumas pessoas se aproveitaram. Eles se esqueceram de Deus e dos princípios de Deus. Quais eram os princípios? Quando Moisés está com o povo de Israel para entrar na terra prometida, ele deixa algumas normas que deveriam conduzir aquele povo na caminhada da terra prometida. Êxodo 22, verso 25, diz: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Primeiro lugar, para o povo de Israel, para o povo judeu, e isso acontece até os dias de hoje, o judeu não empresta dinheiro para outro judeu com juros. Porque eles entendem que esse é um princípio, é uma lei, é uma norma que Deus havia dado para eles e que eles devem cumprir para serem bem-sucedidos. Mas em algum momento na história,
quando o povo é tirado da sua terra, quando as pessoas perdem o direito de ser cidadão, perdem o conhecimento e o direito de ser, ou de tomar conhecimento de que são povo de Deus, porque estavam sob castigo de Deus, eles se esquecem das coisas que Deus havia dito. Levítico 25 diz: se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, resgatará o que seu irmão vendeu. Ou ainda, 25, verso 35 de Levítico: se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino. Ele viverá contigo, não receberás dele juros nem ganho, teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhes dará o teu mantimento por causa de lucro. Percebam que haviam várias normas, várias orientações dadas para que o povo de Israel não fosse um povo que explorasse o seu irmão. Ainda, se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não farás servir como escravo. E a continuidade do texto é: você vai tratá-lo como jornaleiro, você vai tratá-lo como alguém que é o seu funcionário, e vai tratá-lo com dignidade porque é o teu irmão. Quantas normas, quantos princípios que ficaram esquecidos por alguns judeus que tiveram a oportunidade de explorar os seus irmãos. Neemias, quando confronta esses líderes, ele confronta dizendo que eles haviam se esquecido de Deus e não temiam a Deus pelo que estavam fazendo. Por que esquecer dos princípios de Deus? Porque aproveitaram das oportunidades não para servir a Deus, mas para seu benefício próprio. No primeiro domingo, na introdução do livro de Neemias, eu havia dito que Neemias era uma pessoa que tinha sensibilidade para as oportunidades dadas por Deus. Mas oportunidades para fazer a vontade de Deus, para servir o povo de Deus, para ser instrumento do reino de Deus. Mas quando você começa a olhar para as oportunidades e ver nelas uma possibilidade de benefício pessoal, de ganho pessoal, e não ganho do reino e do povo de Deus, você começa a se distanciar de Deus. Eles deixaram de viver para Deus e viviam para a sua própria vontade. Antes de começar a mensagem nessa manhã, eu estava conversando com o pastor Daniel, com o Wagner, secretário da igreja, e falando de algumas experiências que eu tinha vivido em algumas situações do meu ministério. E é interessante verificar que toda crise existente, ela começa quando alguém deixa de ver Deus e começa a ver uma oportunidade de ser beneficiado com as coisas de Deus. Quando a pessoa esquece o projeto de Deus e de maneira inconsciente começa a projetar o seu próprio projeto nas coisas de Deus. Em nome de Deus faz coisas que Deus não faria. Em nome de Deus exige coisas que Deus não exigia. Em nome de Deus, ele faz que os seus projetos sejam exercidos, e ele começa a lutar contra quem não pensa como ele, a tirar do caminho pessoas que trazem problemas, e não problemas para o reino de Deus, mas para os seus próprios projetos. Jesus, no seu ministério, a sua grande crítica eram com os líderes religiosos. Não era com o povo, pelo contrário. Ele andava com pecadores, o que causava estranheza para os líderes religiosos. Ele se alimentava com pessoas que não eram dignas aos olhos da religião. E Jesus os criticava, porque em nome de Deus, eles não praticavam aquilo que Deus havia determinado. Quando nós deixamos de olhar para a palavra de Deus, para o reino de Deus, para os princípios do reino de Deus,
a gente começa a dar vazão àquilo que nós queremos, àquilo que nós pensamos, do jeito que nós queremos, e começamos a nos distanciar daquilo que Deus deseja. Como Neemias soluciona o problema? Com confrontamento. Neemias convoca uma assembleia com todos os líderes existentes, líderes religiosos, possivelmente Esdras e todos os outros sacerdotes estavam nesse ambiente, e ele confronta aos homens que estavam lutando contra o seu próprio povo. O verso 7 diz: depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usuários cada um para com o seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Então se calaram e não acharam o que responder. E disse mais: não é bom o que fazeis. Vocês deviam andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos. Esdras sabia que tratava-se de autoridades. Eram nobres, eram magistrados, era gente da elite, da liderança existente no povo de Israel. E ele convoca uma grande assembleia, por isso estavam todas as pessoas juntos, ou juntas, os líderes religiosos juntos, quando Neemias repreende. Mas Neemias repreende, eu creio, de uma forma muito especial. Ele diz que aquilo que eles faziam era mal, que eles deviam temer ao Senhor, que eles estavam envergonhando a Israel. Mas Neemias repreende porque, acima de tudo, ele vivia de maneira diferente, ele se comportou de maneira diferente como se comportaram aqueles líderes e nobres. Porque Neemias, ele confronta os seus irmãos dizendo: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente segundo nossas posses, e vós outra vez negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós. Neemias fala: eu peguei o dinheiro que era meu dinheiro, que foi dado pelo rei para reconstrução, e eu comprei os nossos irmãos que haviam sido vendidos. E agora, de uma maneira sutil, vocês estão querendo comprá-los novamente, fazê-los escravos novamente. Ele ainda diz: também 150 homens dos judeus e dos magistrados, os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. As pessoas eram tratadas por Neemias como hóspedes. As pessoas que trabalhavam não tinham que pagar pelo seu alimento. E aí, se nós continuarmos, o versículo 18 fala aquilo que ele preparava para alimentar o povo e festejar com o povo, porque ele sabia que o povo estava sofrendo muito. Neemias confronta os líderes dizendo assim: eu me comporto de maneira diferente. E é muito ruim quando você é confrontado por alguém que age como você. É muito ruim quando você vai confrontar alguém e esse alguém, mas você está fazendo a mesma coisa. O confrontamento não perde o seu valor quando ele é feito com princípios da palavra de Deus. Mas ele perde relevância quando a gente não está vivendo esses princípios. Neemias confronta os seus líderes dizendo: eu agi e tenho agido de maneira diferente. E isso traz autoridade a Neemias. Neemias, como líder, solicita então, no seu confrontamento, uma mudança de atitude dos seus liderados. Ele pede: devolva hoje, vos peço, suas terras, suas vinhas, seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. O que Neemias faz é dizer assim: não dá para a gente caminhar juntos sem uma mudança de atitude. E muitas vezes nós temos que reavaliar a nossa vida, as nossas posições, como nós agimos. Quando nos damos conta de que elas estão sendo uma dificuldade para o reino, nós temos que ser confrontados, nós devemos abrir mão dessas ações, dessas atitudes que contrariam o reino.
E o que acontece? Os liderados se rendem ao pedido e mudam de vida. Então eles responderam: nós devolveremos, e nada lhe pediremos, e faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo o que prometeram. Aqueles homens então falaram assim: entendemos, admitimos que estamos errados, e não faremos mais isso. Como é gostoso quando a gente consegue reconhecer o nosso erro e a gente se dispõe a mudar de atitude. Arrependimento não é simplesmente sentir o peso daquilo que fez, mas é mudar de atitude, é não fazer mais. É lutar para não repetir as coisas que fazia e que desagradava ao Senhor. Aqueles nobres e magistrados se dispuseram a mudar de atitude. Quais os princípios que nós podemos aplicar diante daquilo que nos é apresentado através do capítulo 5 de Neemias? Primeiro princípio: nós devemos constantemente avaliar se os problemas que enfrentamos em nossos relacionamentos não estão ligados a duas coisas. Primeiro, ao afastamento do princípio de Deus. Nós podemos ter começado um projeto com todo vigor, com toda a destreza, com todo empenho, mas pode ser que no meio do processo nós nos afastamos do objetivo e começamos a brigar, a lutar por coisas da gente, pelo jeito da gente, do jeito que eu gosto, cantar as músicas que eu gosto. O sermão tem que ser do jeito que eu gosto. O comportamento das pessoas deve ser do jeito que eu gosto. E a gente para de pensar do que Deus quer dessa realidade. Ou então, a efetivação declarada da nossa própria vontade. Porque eu tenho um plano para resolver o problema da igreja, e aí eu começo a brigar pelo meu plano e não a perguntar qual que é o plano de Deus para a vida da igreja. Isso não é um exercício que a gente faz e deixa de fazer. É algo que nós devemos constantemente avaliar. Como pastor, eu tenho agido do jeito certo, eu tenho feito as coisas do jeito certo, eu tenho falado do jeito certo. Muitas vezes as pessoas: pastor, aconteceu isso, evita isso, e a gente tem que, como os nobres e magistrados do texto, retomar a caminhada e dizer: não faço mais, não falo mais, não brinco mais, objetivando não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Segundo, devemos estar dispostos a sermos confrontados ou a confrontar irmãos queridos em coisas que têm desagradado a Deus. Isso é uma coisa que não faz parte da nossa cultura. Se eu estou triste com alguém, eu não procuro esse alguém e resolvo. Eu fico triste, eu viro a cara, eu não converso mais, eu comento com os outros, mas eu não resolvo o problema sentando e resolvendo. Jesus, em Mateus, ele diz que quando eu for fazer uma oferta e eu souber que alguém tem alguma coisa contra mim, eu devo deixar a oferta, eu devo procurar o irmão, eu devo reatar o relacionamento, voltar e fazer oferta. Por isso, querido, se você está triste com alguém, se você está chateado com alguém, sente e converse. Antes de sentar e conversar, ore. Tenha plena convicção de que essa conversa será pautada pelos princípios do reino e não pelos seus próprios princípios. Ore pedindo amor pela vida da pessoa, porque somente quando você ama, você consegue confrontar sem perder a amizade. Mas converse. E aqui confrontar não quer dizer brigar. Confrontar quer dizer
sentar, conversar, demonstrar sua dor ou sua insatisfação e com o amor cristão mobilizar e mover as pessoas para voltar para os projetos do reino. Nós primeiramente devemos avaliar então nossa conduta de vida. Será que aquilo que está me incomodando não é o que eu replico na vida de outras pessoas? E avaliando o sincero interesse em realizar a vontade de Deus e não a minha própria vontade. Vontade de Deus. A oração do Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E a última aplicação, devemos estar dispostos, diante do confrontamento, a mudar de atitude. A reavaliar a vida, a perguntar diante de Deus se aquilo que está chegando a nós é de fato da vontade dele, e tendo conhecimento disso, pautado nos princípios do reino, pautados nos princípios da palavra, se render e mudar de atitude. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos e agradecemos ao Senhor, porque o texto nos chama a atenção muitas vezes para coisas corriqueiras que acontecem entre nós, não de oposição externa, não de gente que não te conhece, não de gente que não te ama e não te teme, mas de pessoas, amigas, amadas, que muitas vezes se sentem tristes, angustiadas, exploradas. Ou quantas vezes nós nos sentimos chateados, desmotivados por alguma situação e não temos tido a disposição de resolver como Neemias quis resolver com seus nobres e magistrados. Pai, direciona o nosso coração para a tua vontade. Dá-nos capacidade de ouvir e discernir a tua vontade. Nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia e a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as ternas consolações e o poder do Espírito repousem sobre vós, povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Quero pedir a sua atenção mais alguns minutos, então não desligue, não desconecte o seu celular, o seu aparelho. Fique com a gente que eu tenho alguns avisos especiais para compartilhar com você. E o primeiro aviso é esse, sobre aconselhamento e atendimento pastoral. Se você deseja uma conversa, uma oração, um conselho de nós, pastores, nós estamos aqui para ouvi-lo, para servi-lo e para ser instrumento de Deus na sua vida. Então não deixe de nos procurar. Você pode mandar uma mensagem ou ligar para os telefones que estão aí na tela, meu e do pastor Jonatas, que nós teremos muita alegria em te ouvir, em te servir e abençoar sua vida. Então você pode nos procurar, tá joia? O próximo aviso é a respeito dos grupos pequenos online e eu queria te encorajar a participar de um desses grupos. Se você ainda não participa, se envolva em um deles. Ali você tem comunhão, mesmo que virtual, contato, convívio com outras pessoas, você tem aprofundamento bíblico, você tem um espaço qual você pode compartilhar os seus pedidos de oração e orar uns pelos outros. Eu confesso que eu tenho participado de um grupo e tem sido uma bênção na minha vida. Então, se deixe ser abençoado e também abençoe outras pessoas participando de um pequeno grupo ao longo da semana. Nós divulgamos os links pelo nosso grupo do WhatsApp e se você tiver qualquer dúvida, você pode nos procurar também. Nós temos grupo às terças, quarta e sexta-feira, tá bom? E logo mais nós teremos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, Somos Todos Teólogos, que é um livro do Sproul, que é uma introdução à teologia sistemática. Você está convidado a participar com a gente. Na semana passada, Luiz Cláudio nos deu uma belíssima aula. Foi um tempo muito precioso na presença do Senhor e com os nossos irmãos. Então, logo mais, às 11 horas, na plataforma do Google Meet, está o endereço da sala aí na tela, mas nós divulgaremos também, tanto no chat do YouTube, quanto no nosso grupo do WhatsApp da igreja. Participe com a gente.
E logo mais ainda, às 15 horas, nós teremos um episódio novo do Contos do Barão. Participe, chame as suas crianças, divulgue na sua lista de contatos. É uma oportunidade muito legal, gente, de divulgar o Evangelho para os nossos filhos, para os amigos deles, lista da escola. Faça isso, tá joia? Mais um aviso, que é a respeito do trabalho da diaconia em tempos de quarentena. De sábado para cá, nós adquirimos e distribuímos mais 60 cestas básicas, então o trabalho não para, nós temos descoberto cada dia mais e mais pessoas carentes, bem necessitadas de ajuda. A diaconia não só tem atendido essas famílias com cestas básicas, mas nós temos recolhido doação de móvel, de armário, de sofá, e temos tentado servir essas famílias com essas doações. Então, se você quiser participar disso que a diaconia tem feito, você pode fazer um depósito bancário na conta da igreja, encaminhar o seu comprovante para a secretaria, ou você pode também fazer doação de cesta básica, de roupa, porque temos também a campanha do agasalho, e você pode doar agasalho, blusas, roupas, e nós retiramos na sua casa, ou você pode deixar aqui na igreja em um horário que o nosso secretário, que o Wagner, estiver por aqui. Faz um contato com a gente, combine um horário e se envolva naquilo que Deus está fazendo na vida de muita gente necessitada. E a respeito dos nossos dízimos e ofertas, você pode fazer o seu depósito na conta que está aí na tela, Você pode fazer sua transferência e fazer a sua oferta via transferência bancária para a nossa conta. Hoje já nós estamos entrando na última semana do mês e, por enquanto, nós atingimos 60% do necessário para a gente passar o mês acertando todas as nossas contas, todas as nossas dívidas. Então, se você puder e quiser se envolver, participar disso tudo que Deus tem feito através da nossa igreja, você pode fazer o seu depósito e fazer a sua transferência bancária para a nossa conta. E um último aviso é a respeito do espaço de comunhão que nós temos todos os domingos após o nosso culto. Nós não podemos nos encontrar presencialmente, dar um abraço, mas nós podemos nos ver. Um tempo curto, bem objetivo, mas precioso para a gente matar saudade. Se você nunca entrou, não tem problema, você pode entrar hoje. Se você tem entrado, participe lá com a gente. O link também está aí na tela e nós divulgaremos no chat do YouTube. Tá joia? Que bênção, que Deus abençoe a sua vida, o seu restinho de domingo, a sua semana. Fiquem com Deus e até o próximo domingo, em nome de Jesus. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer.
Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, ser em tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. É o meu querer. Esse é o